Podcast do Transporte. Na nossa seção Mulheres no Transporte, vamos mostrar como as profissionais estão cada vez mais destacadas em várias áreas e dominantes em algumas delas. Na mobilidade ativa da caminhada e da bicicleta, vistas como meio de transporte, o Ministério das Cidades mostrou que o PAC quer investir. Nossa primeira reação foi ouvir as especialistas. Primeiro, Silvia Stuck, pesquisadora da Unicamp, pós-doutora em sustentabilidade da USP, fundadora da ONG Corrida Amiga. Ela conta que este planejamento tem de olhar para a periferia e para quem mais precisa, as mulheres. Nós precisamos olhar, planejar a mobilidade a pé como um sistema de transporte, com conectividade entre os espaços que são dedicados para a caminhada, calçada, com uma faixa de pedestre, com uma rampa do outro lado, com sinalização adequada, arborização, etc. E também a mobilidade a pé conectada com os outros meios de transporte, que é a forma mais primordial, a mais utilizada, principalmente por mulheres negras, periféricas, que já fazem uso da mobilidade urbana sustentável, ou seja, da mobilidade a pé conectada ao transporte público coletivo. E Silvia Stuck sugere que, já que estão dispostas a colocar a mão no bolso, as autoridades deveriam bater um pouco de pernas pelas cidades para sentirem o drama. Para tomar melhores decisões relacionadas à mobilidade a pé, as pessoas precisam caminhar, pela cidade, precisam colocar o pé no chão da rua. Não adianta uma diretriz apontar, por exemplo, os 8 segundos de vermelho piscante ainda são segundos de priorização da travessia do pedestre, enquanto a população ela não enxerga isso, A gente sabe que a realidade não é essa, nem para uma pessoa que não tem nenhuma restrição de mobilidade e muito menos quando a gente vai pensar numa pessoa idosa, uma pessoa com deficiência. E claro que fomos ouvir também a especialista, que é referência até fora do Brasil, na área de mobilidade urbana, a pioneira Meli Malatesta. Primeiro, ela mostra que Caminho das Pedras pode ser Caminho das Pedrinhas, as pequenas cidades. A maioria das cidades brasileiras são cidades pequenas. Se você aí olhar o relatório dos sistemas de mobilidade aí da NTP, cidade com mais de 1 milhão de habitantes, onde as viagens de bicicleta mal e mal chegam a 1% da matriz modal, em cidades pequenas, aí com 60 a 100 mil habitantes, elas representam de 13% a 15% total de viagens. E às vezes não precisa investir muito em ciclovia, ciclofaixa, Os ciclistas andam aí pela cidade toda. É só investir aí no trânsito, em redução de velocidade, em paraciclos e em bicicletários. Olha isso, aí já daria um monte de projeto aí para o PAC, que é tudo rapidinho, fácil de fazer. E descendo da bicicleta para andar um pouco, Meli Malatesta, especialista em mobilidade urbana, mostra que o caminho ainda é longo para as pessoas e prefeituras entenderem a importância das calçadas. Primeiro mudar a política, A maioria das cidades adota a chamada PPP maldita, que é a prefeitura faz a norma, fiscaliza e o proprietário do lote constrói e mantém. E ninguém faz nada no fim, ninguém faz a sua parte. Aí o Ministério das Cidades poderia propor que a calçada, assim como a pista, fosse de responsabilidade total da prefeitura e orientar as prefeituras, até das cidades grandes, a ter uma área específica que cuidasse só de calçadas. Podcast do Transporte.